Bom, pessoal, agora é hora de nós trabalharmos as conjunções adversativas, porque nós estamos falando de período composto por coordenação, das orações coordenadas e agora as adversativas. Vejamos comigo então aqui, olha só. As conjunções adversativas, elas iniciam a oração coordenada adversativa e elas transmitem contraste, oposição, ressalva, compensação. Essas palavras são importantes, porque vira e mexe, a gente nota que as provas cobram esses valores aqui. Então, muitas vezes, elas grifam esses conectivos e depois pedem esse valor para a gente, beleza? Então, venha comigo à tela, vamos observar aqui os conectivos. Então, eu quero chamar sua atenção aqui para esses conectivos. Então, olha só, fica de olho aí, hein? Olha lá. Então, quais são os mais importantes, galera? Os mais importantes são essas condições aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Eu tenho um jeito, às vezes, de explicar. Eu sempre falo com os alunos o seguinte, cara, você não precisa decorar. Você não precisa decorar. Você não precisa ficar fazendo um monte de processo mnemônico para poder decorar isso. Sabe por quê? Porque você tem uma cacetada de questão para poder treinar. Sempre cai isso daqui. Tá legal? Então você não precisa ficar desesperado tentando decorar nada. Você vai entender isso e à medida que você vai aplicando isso nas questões, naturalmente você vai memorizar, beleza? Então, nesse caso aqui, vamos observar essas conjunções aqui, tá? A conjunção mas, tá? Essa conjunção mas, a gente diz que ela é originalmente já a conjunção adversativa, tá? Ela inicia a oração coordenada sindética adversativa, que transmite uma relação de oposição, tá legal? E as demais, as conjunções porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, a gente fala que elas são exclusivamente adversativas. Elas só podem ter valor adversativo. Ô, Teo, mas e a conjunção mas? A conjunção mas também deveria ter o valor adversativo, somente o valor adversativo. Não, sabe por quê? Porque nós já falamos anteriormente que a palavra mas, ela pode estar naquela expressão correlativa de adição, não só, mas também, não apenas, mas também. Está vendo? Então a palavra mas, ela até pode estar na expressão correlativa de adição. Então, eu não posso falar que ela é exclusivamente adversativa. Agora, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, fique bem ligado, é importante você perceber isso. A gente, logicamente, tem várias outras palavras. Aqui eu coloquei algumas, tá? Mas nós temos várias outras que vão transmitir a ideia de oposição também. Só que eu quero que você tome cuidado e evitar ficar decorando esse monte de conjunção aqui. Basicamente, entender a ideia de oposição. O que é a adversidade, pessoal? Qual que é a ideia adversativa aqui? A adversidade, ela se dá quando há uma quebra de expectativa. Eu vou colocar um exemplo bem simples para você então se ligar nisso. Então, a gente, por exemplo, fala o seguinte, que o Joaquim trabalhou duro na empresa. Cara, o que ele espera por ter trabalhado tanto na empresa? Que ele seja, ou o salário seja aumentado, ou que ele receba naturalmente, né, um bom salário, ou que ele receba o que ele já tinha ali previsto, ou que de repente ele seja promovido. Então ele tem uma expectativa muito boa daquilo que ele fez, correto? Mas se eu falo assim, Joaquim trabalhou duro neste mês, mas não recebeu nenhum centavo. Concorda comigo que houve uma quebra da expectativa anterior? Ele faz alguma coisa esperando que ele receba algo, mas não recebeu. É o que nós chamamos de quebra de expectativa e muitas vezes isso é cobrado em prova. Tá legal? Um outro detalhe também, argumentativamente falando, né, isso como um operador argumentativo, a gente percebe que sempre que a gente coloca uma ideia de contraste, essa oração que transmite a ideia adversativa, ela tem um poder argumentativo maior. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar para você, qual é a informação mais importante nessas duas orações que eu vou falar para você agora? Joaquim trabalhou duro, mas não recebeu salário algum. Qual é a informação mais importante dentre as duas orações? A oração adversativa, mas não recebeu trabalho, mas não recebeu salário algum. Por quê? Porque quando a gente usa a oração coordenada adversativa, a gente dá respaldo, dá ênfase no contraste. Então,
Argumentativamente falando, isso é muito importante. Algumas vezes isso é cobrado em prova. Tá legal? Então, ficar bem ligado nisso. Então, a gente tem aqui também vocábulos como senão, ao passo que, antes, já, não obstante. Veja só a palavra já. Já é um advérbio, mas pode ser empregado como um conectivo adversativo. E o que a gente tem que fazer? Pega essa palavra e troque pelo mas, pelo porém, e aí, nesse caso, você vai ter certeza que tem um valor adversativo. Vejamos. O rico só quer esbanjar, já o pobre só quer sobreviver. Então, se eu troco lá, o rico só pensa em esbanjar, mas o pobre só pensa em sobreviver. Você nota o valor de oposição, de contraste rico-pobre, ok? Entre esbanjar e sobreviver apenas. Está vendo? Então, você nota, nesse caso aí, o valor adversativo. Tranquilinho? Então, a gente não tem que ficar decorando esses conectivos. Olha só um outro conectivo que a gente acaba usando muito, tá? Nós usamos, normalmente, intuitivamente a gente usa muito, e que ele pode ser emprestado com valor adversativo. A palavra agora. A palavra agora, ela é um advérbio temporal. Agora estou estudando. Não posso falar com você agora não. Agora eu estou estudando. Olha só, ele marca pra gente um valor de tempo, ok? É um advérbio de tempo, agora. Só que, olha só, intuitivamente, quando você fala que agora está estudando, você automaticamente faz a inferência de que antes não estava. Está vendo? Então, olha, de repente alguém liga para você, e aí a sua mãe, de repente, que atende o celular, você deixou fora do local aqui, do estudo e tal, deixou fora, e aí alguém liga lá para você, mas aí a sua mãe que atendeu, você está ouvindo a sua mãe falando, né? A sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido e tal. Então tá lá assim, e aí você, e o fulano? Oi, a fulana. Agora tá estudando. Agora, isso aí já dá para perceber, manteve uma relação temporal, mas mostrou, por inferência, mostrou, olha, antes não está estudando não, exatamente agora que está estudando. Está vendo? Beleza, só que justamente por essa marcação de tempo, agora está fazendo e antes não está fazendo, já consegue perceber um valor de contraste aí? É o valor temporal, mas ele faz inferência contrastante. Concorda comigo? E aí, a gente tem exemplos como: você pode me pedir 20 mil reais emprestado. Agora, se eu terei, não sei. Porém, se eu terei, não sei. Então, o agora tem um valor exclusivamente adversativo. Mas ele iniciou por esse processo temporal, da inferência dessa mudança de estado. Concorda comigo? Show de bola, então nada de decoreba sobre conjunções adversativas, beleza? Show de bola. Então a gente vai fazer o seguinte, cara, essas palavrinhas aqui, olha, contraste, porque a adversativa transmite contraste, tá? Pode transmitir oposição, ressalva, compensação. Eu quero chamar a sua atenção porque as provas podem colocar isso para você. Tá? Quebra de expectativa, mudança de direção argumentativa, mudança, está vendo? Deslocamento de ideias. Então você nota a ideia adversativa. E aí eu coloco para você vários exemplos aqui. Estudou, mas não passou. Qual era a expectativa quando estava estudando? De passar, mas não passou. Ele teve aumento salarial, porém não quis continuar na empresa. Poxa, uma pessoa que recebe aumento salarial, o natural seria o quê? Seria ela continuar na empresa, mas não quis continuar na empresa. Quebra de expectativa da empresa. Está vendo? Estude bastante conteúdo específico, porém, todavia, contudo, não se desligue dos conhecimentos básicos. Olha só, o todavia fazendo esse contraste de estudar conhecimento específico e básico. Está vendo? Não deixar, não desligar desses conhecimentos. Não desmatar é importante, no entanto, o risco esbanja gastos desnecessários, já o pobre só quer sobreviver. Está vendo? Então há aí um valor adversativo. Eu quero chamar a atenção para um detalhe que algumas provas vêm colocando e às vezes a pessoa acaba vacilando, tá? Deixa-me ver aqui o seguinte, eu vou até voltar aqui o slide. Você está vendo que existe a conjunção entretanto, está aqui, e existe o conectivo no entanto, beleza? Então existe entretanto e existe no entanto. E aí tem prova que coloca assim, no entretanto. Moçada, isso é cruzamento sintático, está errado, não pode.
Ou você tem o no entanto, ou você tem o entretanto. Não cabe no entretanto. E cuidado com isso, tá? Não existe o no entretanto, tá legal? Então, cuidado com isso, porque às vezes isso cai, a gente tem que realmente evitar problemas. Um detalhe muito importante também é o posicionamento dos conectivos adversativos, tá? Então aqui eu vou me basear somente na posição, não vamos falar sobre pontuação aqui, tá? Mas a intenção minha aqui é mostrar para você o seguinte: as conjunções adversativas, elas podem estar no início, no meio e no fim da oração adversativa, tá legal? Podem estar no meio, no início, no meio ou no fim. Como você verá aqui, olha só, há muito serviço, porém ninguém trabalhava. Há muito serviço, ninguém, porém, trabalhava. Há muito serviço, ninguém trabalhava, porém. E às vezes, quando a gente tem uma construção, uma frase grande, um período grande e tal, é importante a gente notar quando ele está intercalado, quando ele está no início da oração e tal, para a gente não se confundir. E aí, neste caso, a gente vai falar sobre pontuação só nessa parte aqui mesmo. Quando a gente tem esse conectivo deslocado, fica entre vírgulas obrigatoriamente. Tá legal? Basicamente é isso. A oração adversativa também deve ser iniciada por vírgula, aquela coisa toda. Beleza. A gente não vai aprofundar na pontuação aqui e agora, que não é o momento, né? Não é a aula específica para isso. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. As conjunções adversativas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, essa daqui, ó. Elas têm essa capacidade da mobilidade. Tá legal? Elas têm essa capacidade da mobilidade, por quê? Porque essas conjunções, elas eram, lá no latim, elas eram advérbios. E o advérbio a gente sabe que tem essa capacidade de mobilidade dentro de uma oração. Transpostas para a língua portuguesa, elas continuaram com essa capacidade de mobilidade. Tá legal? E elas são agora conjunções adversativas. Beleza, a conjunção mas, ela já era conjunção, mesmo antes, na época do latim, tá? Mesmo antes, elas sempre foram conjunções, ela sempre foi conjunção. Por isso, ela só pode ficar no início da oração adversativa. Ô, Theo, mas o que isso tem a ver numa prova? Tem na prova o seguinte, você sabe que os conectivos adversativos são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, correto? Aí a banca pega e fala assim, pode trocar a conjunção porém pela conjunção mas. Na linha 17, tendo em vista o valor adversativo, mantendo a correção gramatical, o sentido e tal. Opa, nem vou ao texto. Porém, a adversativa eu toco pelo mas, sem problema nenhum. Aí, se a conjunção porém estiver aqui no início da oração adversativa, você pode trocar pelo mas, sim, sem problema nenhum. Mantém a correção gramatical, sem problema nenhum, tranquilo. Mas, se ela estiver deslocada, eu não posso colocar a conjunção mas aqui não, olha só. Há muito serviço, ninguém mas trabalhava? De jeito nenhum. Há muito serviço, ninguém trabalhava, mas nada disso. O mas não vai caber aqui. Mas eu posso trocar o porém por contudo, entretanto, no entanto, todavia, sem problema nenhum. Tá legal? Então aqui, neste caso, tome bastante cuidado com essa estrutura. Beleza? Cara, vamos fazer o seguinte? Vamos treinar um pouquinho aqui. Vamos observar como efetivamente as provas cobram. Olha só, o contudo deslocado aqui, ó. Está vendo? Olha, ele está num período que está coordenado ao anterior e está deslocado aqui, olha. O pó de café, contudo, era incomparável. Essa expressão tem função de... Poxa, terror, aí tá fácil demais, hein? Olha lá, banca com suplan, que maravilha. Adversativa, correto? Alternativa C, a que a gente marca. Mamãozinho comeu essa daí, hein? Fala a verdade. Olha a próxima. Considerando as relações estabelecidas pelo termo destacado em mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rígido. A conjunção mas. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentadas poderiam substituí-lo, preservando a correção semântica. Se a conjunção mas ela é adversativa, então não cabe trocar pelo assim, nem o porquê, nem embora, nem conquanto, nem consoante, nem conforme. Nós vimos que cabe ou a conjunção porém, ou a conjunção entretanto. Mamãozinho com mel, fala a verdade. Aí eu sei, o aluno fala assim, Theo, peraí, pediu para substituir, né?
Olha só, a conjunção mas está com letra maiúscula. E aqui, tudo com letra minúscula. Pois é, banca também erra, né? Se ela pediu para trocar uma conjunção que está com letra maiúscula, o que quem está montando, né, o examinador que está montando essa questão deveria fazer? Poxa, eu vou ter que colocar tudo com letra maiúscula, porque ele sabe que vai tirar um e vai colocar outro no lugar. Pois é, eu entendo você, sei que você está certo. A banca está errada mesmo, tá legal? Então, alternativa B, considere aqui que está com letra maiúscula, tá legal? Beleza, show de bola, vamos que vamos. Próxima questão. Essa daqui é interessante, cara, só que até a gente observa, né? Algumas vezes a pessoa brinca, né? Poxa, olha o fulano, hein? Fulano tá bonito hoje. Só que não. Tá vendo quando a gente brinca, né, com essa questão do só que não? É porque nós temos a expressão só que transmite o valor de oposição. Olha aí, a expressão só que, ela é uma conjunção adversativa? Não. Mas ela é emprestada com esse valor de oposição, de contraste. Tá legal? Então, olha só. Às vezes, a gente precisa recorrer às nossas crenças. Porém, essas crenças podem levar para um caminho não muito saudável. O só que eu posso trocar pelo porém. Concorda comigo? Tem um valor adversativo. Assinale a afirmativa em que o conector destacado apresenta o mesmo valor lógico semântico do termo sublinhado na passagem anterior. Ele quer que você troque por uma conjunção adversativa. A ideia de uma mente racional a serviço de apreender a realidade tal qual ela é, como ela é. Isso tem um valor, na realidade, isso tem um valor comparativo, isso não tem valor adversativo. Concorda comigo? Beleza. Olha a alternativa B. O algoritmo que está criando a bolha, mas, poxa, esse mas aqui você sabe que é adversativo. Alternativa B de bola. O para tem valor de finalidade, vemos isso mais adiante. O assim tem um valor de conclusão, a gente vê isso adiante. Quando tem um valor de tempo, mamãozinho com mel, alternativa B de bola, né? Olha a próxima. Não é fácil confinar uma cidade, uma região ou um país porque o impacto econômico é significativo. Todos nós sabemos disso, mas, para nós, escolher entre as pessoas e a economia é uma dicotomia falsa. Porém, contudo, entretanto, sem alterar o sentido original desse trecho, a palavra destacada pode ser substituída por entretanto, né, Terror? Pelo amor de Deus. Pô, Terror, aí tá muito fácil, Terror. Tá tranquilo. Conjunção mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Cara, você pode pegar as questões, né? Então você selecionou as questões aqui, já viu o material escrito no PDF. Não tem problema nenhum, você pode ficar com essas conjunções aqui do lado e vai executando as questões, não esquente a cabeça, sabe por quê? De tanto treinar com a gente, você vai memorizar isso. Não fique com aquela ideia de que tem que decorar tudo agora. Você vai revisar, vai passar por todo o procedimento e com certeza vai se lembrar disso. Show? Mãozinho com mel, não é? Alternativa A é a correta, portanto não cabe, com quanto ou por quanto, fica fora. Olha só a outra que mamãozinho com mel. O no entanto, Terror. O no entanto só pode ter valor adversativo. O porém só pode ter valor adversativo. Todavia, contudo, entretanto, não é? E aqui está o no entanto, tadinho. Olha ele aí. A expressão empregada para introduzir o segundo parágrafo do texto indica, cara, se é adversativa, indica oposição, contraste, ressalva, quebra de expectativa, algo nesse sentido, correto? Ah, Terror, então significa que ele anula as ideias expostas no parágrafo anterior? Ele anula, está tudo errado. Então ele vai retificar alguma coisa? Não, ele vai contra-argumentar, ele vai se opor, ele vai transmitir uma oposição. Relação de concessão mediante o conceito de democracia apresentado. Concessão, você vê isso nas adverbiais, tá? Então a concessiva é adverbial, não tem esse valor do no entanto. No entanto, nunca poderá ser concessivo, tá? Ele é adversativo. Um nível maior de importância das informações e ideias expressas no primeiro parágrafo, sobre as do segundo parágrafo. Lembra que a gente falou? Olha, quando a gente coloca um conectivo adversativo, ele inicia a informação mais importante. Aqui ele falou o contrário. Ah,
ele está mostrando que o que é mais importante é o que está no parágrafo anterior. Não, é o desse parágrafo aqui, porque é o que ele iniciou com a conjunção adversativa. Está vendo? Então fica fora. Expressão de uma ressalva, mediante o exposto anteriormente em relação à circunstância expressa no parágrafo. Então olha aqui, ó, ressalva, beleza? Alternativa D de dado. Olha aí mais uma. No trecho, essa reclamação é válida, mas poderíamos argumentar que se os programas de preparação profissional tivessem orientação mais científica, o problema seria diminuído. Há uma oração coordenada sindética adversativa, mamãozinho com mel, hein? Ó, mas é o síndeto, né? Então ela inicia uma oração coordenada sindética adversativa mesmo. Banca Quadrix aí, ó, nível superior cobrando isso. Está vendo? Show de bola, né? Poxa, Terror, então é só assim? Tranquilo, é isso mesmo. O que você vai fazer então? Você vai continuar fazendo mais questões que eu deixei disponível para você no material escrito, no nosso PDF, beleza? Listamos para vocês. Isso é muito importante. Trabalhe com muitas questões. Show de bola? Grande abraço, valeu!